Então, assim, eu vou te dizer, o Índio é maior que o Renato Portaluppi. Nem você. Ai, o que eu acabei de escutar, cara? O Índio é maior do que o Boa. Pô, Renato? falar sobre Ah, ídolos é até uma heresia. Tu Concordo. falou, qual Né, é o maior do que Renato é muito maior que qualquer ídolo do Inter, né? É uma heresia isso aí, né? Por o isso tu daí. tem ele certeza? sendo do Cara, Grêmio? eu não tava preparado pra ouvir um negócio desse. Uma asneira tão grande dessa, né? O cara lançou essa só pra gerar polêmica, com certeza, e o maluco veio na onda. Salve, rapaziada! Sejam muito bem-vindos ao canal The Jack Games. Jack aqui falando, e hoje, rapaziada, um vídeo diferente no canal. Vai ser um vídeo de react sobre uma forma de jogo, só que é o jogo da vida real, é o jogo de futebol mesmo, né? Então é um debate sobre Grenal, um gremista contra 15 colorados, e vamos ver no que vai dar. Eu vou tentar fazer esse react aqui, rapaziada. Pra mim vai ser fácil fazer, porque eu sou gremista, todo mundo sabe disso, né? E o Grêmio ele é muito maior que o Inter. Então, vamos ver, tentar ver como é que os colorados vão tentar se contorcer aí pra tentar defender o time deles. Eu tô aqui com o vídeo já, ele é um vídeo bem longo, né, de quase 1 hora, então eu vou ter que pausar para fazer meus comentários. Eu imagino que seguindo essa temática que a galera normalmente faz esse tipo de vídeo, vai ter um assunto e aí eles debatem, depois eles vão para outro assunto. Eu devo cortar o vídeo em assuntos para postar no canal, mas se vocês quiserem eu posso postar o vídeo na íntegra também, tá certo? Só vocês deixar no comentário aí. Então já não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o sininho, compartilhar o vídeo e bora para esse vídeo, né? Muito maiores do que o Inter. Parabéns pelos 4 anos do teu rebaixamento, foi ontem, né? É o Ah. maior ídolo do Grêmio. O Tá. teu pai. O teu pai, o Pai Nato, né? O famoso Pai Nato. Aqui também já dá uma discussão interessante. Eu imagino que aqui, então, tá tendo alguns cortes do que vai acontecer no vídeo. Deixa eu tentar passar pra parte onde eles começam realmente a discutir. Eu acho que aqui eles já começam, né? É aqui, né? Já manda de se inscrever no canal. Eu imagino que deve ser aqui. Então, bora pro primeiro assunto. Esses colorados e coloradas aqui. Vamos O ver. primeiro assunto é o seguinte: o Grêmio tem ídolos muito maiores do que o Inter. Então, primeiro assunto, o Grêmio tem ídolos maiores do que o Inter. Eu vou explicar mais ou menos o que eu acredito que vai acontecer aqui, depois a gente vai ver se vai acontecer mesmo ou não. Antes a gente tem que ter um embasamento mais ou menos aqui, que é o seguinte: o Grêmio ele é muito maior do que o Inter ao longo da história. Tá certo? O Grêmio é um time muito consistente, ele ganhou muita coisa em 80, ele ganhou em 90, ele ganhou em 2000, ele ganhou em 2010. Agora, na década de 2020, realmente ele não ganhou nada de muito relevante, que não seja no Sul, né, que é o Campeonato Gaúcho, porque ficou ganhou por 8 vezes seguidas o Campeonato Gaúcho, sendo que uma ainda tinha sido, se não me engano, Novo Hamburgo que tinha ganho. O Inter ficou quase 10 anos sem ganhar nem sequer um título gaúcho, para vocês terem uma noção, né? Mas o Grêmio é um time muito mais consistente do que o Inter. O Inter ele tem 2 relampejos de grandeza na sua história. A primeira vai de 75 a 79, onde nesse período o Inter ganha 3 campeonatos brasileiros, sendo um deles invicto. E o segundo período é de 2006 a 2010, onde o Inter ganha 2 Libertadores, o Mundial de Clubes e ganha também a Sul-Americana, né? Então ganha aí 4 títulos importantes e na década de 70 ganha 3 títulos importantes. São relampejos, são 5 aninhos ali que o Inter consegue ganhar muita coisa e depois some. Isso é padrão do Inter, né? E parece que vai voltar a ser isso, né? Vai se repetir o que aconteceu lá na década de 70. Eles ganharam em 70, ficaram 30 anos sem ganhar nada e parece que vão ficar mais 30 aí de 2010 para frente. Talvez eles voltem a ganhar alguma coisa em 2040, não sei. Pensando nisso, o Inter tem alguns ídolos para cada recorte dessa década aí. Então talvez o maior nome da década de 70 seja o Falcão, que eles vão trazer para a mesa aí para debater. Falcão com 3 brasileiros, sendo um invicto. E talvez aí nesse recorte de 2006 a 2010
eles têm, talvez o ídolo maior deles seja o Adriano Gabiru. Não, mentira, isso aqui é uma zoeira que nós gremistas fazemos, porque o Adriano Gabiru foi o autor do gol, né, em cima do Barcelona. Muito provavelmente, agora falando sério, o maior ídolo que eles vão trazer aqui deva ser o Fernandão, né, que ganhou tudo aí nessa época. Talvez o único que eu vejo aí maior realmente nessa época seja o Fernandão. Mais pra frente eles vão ter o D'Alessandro, que também foi um ícone do clube, né? Um argentino que foi ícone do clube, mas ele não chegou a ganhar a Libertadores 2006, nem o Mundial. Então talvez não dê pra eles bater de frente com quem é o maior ídolo do Grêmio, inquestionável, que é o Renato Portaluppi, né? Então o Renato Gaúcho, ele é o maior ídolo do Grêmio. E se a gente pegar Fernandão e Falcão, não tem como eles serem maior que o Portaluppi, né? Que o Renato Gaúcho. Porque o Renato Gaúcho, ele ganhou tudo com o Grêmio realmente, né? Por mais que o Fernandão tenha ganho 2 Libertadores ali, né? Ganhou Mundial e tudo mais, foi um ícone do Internacional. O Renato, ele não só ganha em 83 Libertadores e Mundial, fazendo os 2 gols da final do Mundial, do jogo, né, do Mundial, porque era o jogo único, né, os 2 gols do Mundial contra o Hamburgo, mas o Renato, ele volta a ganhar a Libertadores também como técnico depois em 2017, além de ter ganho ali a Copa do Brasil em 2016 e também a Recopa em 2018. Então o Renato, pensando dessa forma, ele tem 2 Libertadores, ele tem Mundial, ele tem Copa do Brasil, né? Aí se a gente for pensar em títulos, eu acho que esse contexto todo é maior do que o do Falcão, de ter 3 brasileiros, né? Você ter Mundial, 2 Libertadores e uma Copa do Brasil, acho que vale muito mais do que apenas 3 brasileiros. E se a gente pegar o Fernandão ali, ou algum ídolo aí do Inter que tenha feito parte daquele time ali que ganhou as 2 Libertadores, o Mundial e a Sul-Americana, eu vou considerar que a Copa do Brasil, principalmente a Copa do Brasil de 2016, que o Grêmio ganha, já é esse novo formato de Copa do Brasil, né? Então ele vale muito mais do que a Sul-Americana, mas muito mais que a Sul-Americana, até porque a Sul-Americana vamos dizer assim, ela é um campeonato de Série B, né, de segunda divisão, porque os times de primeira divisão da América estão jogando a Libertadores, né? E aí a segunda divisão da América é quem está jogando a Sul-Americana. Então, óbvio que é um grande título a Sul-Americana, mas não se compara nem a Libertadores, claro, mas também não se compara para mim a Copa do Brasil. Acho que a Copa do Brasil é muito mais importante do que a Sul-Americana. Então, por isso tudo, o Renato Gaúcho, ele é maior que qualquer ídolo do Inter, mas vamos ver qual que é a ideia dos colorados, né? Primeiramente, queria te dar os parabéns. Como é que tá? Tudo Tudo bem? bem, Tá os ficando parabéns. careca, hein, tia? Os parabéns pelos 4 anos do teu tri-rebaixamento, foi ontem, né? Princípio. Opa, aqui começamos já bem, né? Com o cara dando aquela cutucada por questão de rebaixamento, né? O Inter, ele é bem complicado realmente, né? Vamos começar por... O Inter, ele não consegue bater de frente com o Grêmio em título. Então, onde que o Inter tenta se equiparar ao Grêmio? Apequenando o Grêmio por questão dos rebaixamentos. Porém, contudo, todavia, entretanto, o Grêmio foi tri-rebaixado, é bem verdade. O Inter foi rebaixado também. E quando foi rebaixado, o Inter não ganhou a segunda divisão. O Grêmio, quando foi rebaixado, o Grêmio tem o título ali da Série B. O Inter não. O Inter conseguiu perder a Série B pro grande Atlético América Mineiro, né? O Inter perdeu pro América Mineiro a segunda divisão, né? Então, né? Não sei. Mas vamos seguir aí. Com base no que tu acha que o Grêmio tem ídolos maiores que o Inter? Muito obrigado pela pergunta. Quantas... Calma, não Tá bom. Quem é o maior ídolo do Grêmio? Renato Portaluppi, né? Já mencionei. O teu pai, Renato Portaluppi. Essa questão do teu pai, que ele vai chamar aqui o Renato de pai do Inter, o pai Nato, ela se dá muito por conta da questão de quando o Renato ele assume como treinador do Grêmio a partir de 2016, e no período ali de 2019 e 2020, o Grêmio fica 11 Grenais sem perder para o Inter, 11 Grenais invictos, né, contra o Inter. Então o Inter não conseguia de jeito nenhum ganhar do Grêmio, e aí o técnico era o Renato Portaluppi, e ficou aí a questão do pai Nato, né, de que o Renato é o pai do Inter, né. Que títulos o Renato conquistou com o Grêmio? Todos, né. Vamos
quero ver. Obrigado pela pergunta. Muito bem, Renato Portaluppi, eu vou começar dizendo o seguinte. Renato é o pai de vocês. Sabe que uma vez, antes de falar dos títulos do Renato, né? Porque senão nós vamos usar todo o programa aqui, né? O Grêmio ganhou o mundo em 83, algo que o Inter depois foi ganhar, muito depois. Essa risada deles aí, o Colorado ele gosta de desmerecer o campeonato mundial de 83 do Grêmio, por falando que o Intercontinental não era mundial, né? Muito provavelmente a gente vai voltar a falar disso mais pra frente no vídeo, então acho que eu vou deixar pra falar mais pra frente disso, porque isso é outra besteira de argumentação Colorado, porque o Colorado, para ele tentar se equiparar ao Grêmio, ele precisa diminuir o Grêmio e não se elevar pelas próprias conquistas, né? Ele precisa diminuir as conquistas do Grêmio, né? Em 83, e aí um jogador do Inter, não vou lembrar qual, disse o seguinte, não, mas o Inter em 83 ganhou o Campeonato Gaúcho. E o Renato disse o seguinte, então marca um Grenal, para saber quem é o dono do Rio Grande do Sul. E aí foi feito um Grenal 4-2 pro Grêmio com um gol de Renato Portaluppi. Só neste jogo já é o pai do Inter. Então, e se pegar o retrospecto do Renato contra o Inter... Então assim, ó, eu vou te dizer, o Índio é maior que o Renato Portaluppi. Nem você... Ai, o que eu acabei de escutar, cara? O Índio é maior do que o Renato? Tá, vamos tentar entender a argumentação dele, né? Porque não faz sentido nenhum isso, tá? O Índio ser maior que o Renato. Eu tava pensando aqui, né? Eu fiz os cálculos. Não, ele vai falar do Falcão, ele vai falar do Fernandão, né? Quiçá do D'Alessandro, né? Já não tem embasamento, mas talvez ele traga o D'Alessandro. Ele vai pro Índio, cara. Tu tem que ser muito imaginativo para fazer isso. Claramente é uma provocação. Ele deve trazer aí a questão, porque o Índio fez parte daquele Inter, né? Que ganhou as 2 Libertadores também, e a Sula e tudo mais. Então ele deve trazer alguma coisa em relação a títulos, mas como eu disse, ainda assim os títulos do Renato são maiores, né? Então não tem lógica. Vamos ver qual é a argumentação dele. Citar Fernandão, não vou citar do Alessandro. O Índio é maior que o Portaluppi. O Índio tem 2 Libertadores. O Índio tem Mundial. O Índio tem Sul-Americana. Se tu pegar título... O Renato não, mas tem Copa do Brasil que vale mais. Se for para falar por título, história, o maior zagueiro artilheiro da história dos Grenais, ele sim é pai do Grêmio. Maior zagueiro artilheiro da história dos Grenais, tá? E daí, por causa disso, ele vai ser o maior ídolo de vocês? Vocês estão mal de ídolo, né? E ainda querer dizer que é maior do que o Renato, só falando de título aqui, o Índio tem 2 Liberta, o Renato também tem. O Índio tem, sei lá, Sula, tem Mundial, o Renato também tem. Inclusive, falar de gol, é o maior zagueiro artilheiro, o Renato fez os 2 gols da final do Mundial, né? E falar de Sula, o Renato tem Copa do Brasil que vale mais, né? Então, né? Argumento pífio, né? Botar na história, tu sabe que ele é teu pai. Fez gol no Olímpico, fez gol na Arena, fez gol no Beira-Rio, onde tu quiser, Grenal. O Renato também fez gol tanto em casa como fora de casa, né? Isso daí não tem lógica nenhuma, né? Ele ganhou muito mais títulos de relevância do que o Renato. Então eu não vou nem... Blasfêmia argumentativa, ele tá inventando um negócio da cabeça dele, querendo que as pessoas acreditem nisso, né? Como eu já falei, isso aqui não tem lógica nenhuma, né? Os títulos do Renato são até parecidos, né? Porque o Índio fez parte daquele Inter que ganhou muita coisa em muito pouco tempo, mas os títulos do Renato ainda assim são maiores, né? Nem citar, o que eu já citei, né? D'Alessandro, Fernandão e Falcão. Mas tu sabe, o Índio é maior que o Renato. Isso aí ia ser engraçado, porque ele fala assim, o Índio é maior que o Renato, e levanta da mesa, não dá direito de resposta, como se ele estivesse largando o microfone, porque ele falou um bagulho muito foda, né? Só que ele só falou loucura da cabeça dele, né? Eu já acabei de desfazer o argumento dele facilmente, né? É ridículo, né? Boa tarde. Boa tarde, como é que tá? Tudo bem? Na boa? Bom, falar sobre ídolos é até uma heresia. Concordo. Falou. Né? O Renato é muito maior que qualquer ídolo do Inter, né? É uma heresia isso aí, né? Com isso daí. Ídolo do Grêmio? Renato Portaluppi. Renato. E tem o Eurico Lara também, que está no hino do clube. E o Eurico Miranda, que salvou vocês, né? Eurico Miranda? Claro, que era pra você estar na Série B até hoje. Meu Deus. E o goleiro do Paysandu também salvou vocês, né? Mas aí, o goleiro do Bragantino salvou vocês agora, botou a bola pra dentro. Pô, que pena que o do
Vamos querer falar de rebaixamento, né? Agora, é o que eu digo, né? O Inter, pra se elevar, ele precisa tentar rebaixar o Grêmio, né? O Grêmio tem rebaixamentos a mais, mas tem muito título a mais que o Inter, né? O Grêmio foi 3 vezes rebaixado, o Inter foi só uma, mas quando o Grêmio foi rebaixado, o Grêmio foi campeão da Série B, o Inter não. Então isso já ameniza essa questão de rebaixamento, né? O Inter conseguiu não ganhar a Série B, ele não tem esse título. Tirando isso daí, vamos fazer as contas aqui bem rápidas, só para matar esse assunto aí, para não ficar, né? O Inter tem mais brasileiros do que o Grêmio, porque o Inter, mais uma vez, na década de 70 fez um time muito forte e ganhou 3 brasileiros de 75 a 79, e o Grêmio ganhou 2. Então o Inter tem um brasileiro a mais. Para esse um brasileiro a mais, que faz aí, quanto tempo? De 79 até agora, faz quase 50 anos que o Inter não ganha um brasileiro, né? Para esse único um aí brasileiro a mais que o Inter tem, o Grêmio tem 4 Copa do Brasil a mais. 4. Um brasileiro para 4 Copa do Brasil. Pesos e medidas, né? O Grêmio tem 5 Copa do Brasil, o Inter tem só uma, então o Grêmio tem 4 a mais. O Inter tem uma Sul-Americana que o Grêmio não tem, mas o Grêmio tem 3 Libertadores, o Inter só tem 2, então o Grêmio tem mais uma vez uma Libertadores a mais para uma Sul-Americana. Então tu veja que a diferença do título que o Inter tem a mais, ele não se compara com os títulos que o Grêmio tem a mais, né? Então, assim, o Grêmio é muito maior em título do que o Inter, não tem como comparar. O Chico Kim não salvou vocês, né? Quem mais salvou vocês? O Chico Kim não salvou vocês, rebaixou vocês. Mas falando de ídolo, ele falou do Índio. Só o Índio já é maior que a história do Renato Portaluppi. Tu tem certeza? Cara, eu realmente não tava preparado para ouvir um negócio desse. Uma asneira tão grande dessa, né? O cara lançou essa só para gerar polêmica, com certeza, e o maluco veio na onda aqui e tá repetindo o que outro cara falou, né? Que é uma besteira, assim, sem tamanho, né? Sem tamanho. Certeza que tu tá falando isso? Com certeza. Renato Portaluppi fez os gols do Mundial do Grêmio. Renato, como técnico, é campeão da Libertadores. Mas tá eu não sabia que o Índio tinha treinado o Inter. Não precisou. Nós estamos falando de ídolos. Ídolos, pode ser não treinador. Precisou. Ele jogando, ele fez mais do que o Renato. E Renato treinador e Renato jogador. Impossível, tá completamente Impossível, errado. completamente errado. Digo, sabe? O Índio não fez como jogador os gols do título, né? Quem fez o gol do título, né? Eu tava tentando pensar ali, foi o Adriano Gabiru, né? Então o ídolo maior do Inter é o Adriano Gabiru, não é o Índio, né? Tu viu os títulos, tu sabe? E te digo mais também. Falcão, Dunga, tudo cria do Inter. O Renato Portaluppi saiu do Grêmio. O Renato saiu do Grêmio, claro. E o Ronaldinho também, né? Sim. Ele é ídolo? Quer falar do Ronaldinho? Ronaldinho contra Dunga. Ronaldinho contra Dunga? Quer falar o que ele fez? Não, tá. Vamos pausar aqui porque o nosso amigo de óculos aí, ele gosta de soltar pérola, né? Ele soltou mais uma aqui. Ronaldinho, né? Eu usei a figura do Renato como o ídolo maior do Grêmio, porque é o ídolo maior do Grêmio, e eu tentei caçar ídolos que tentassem bater ali o que foi o Renato pro Grêmio e espelhando no Inter, né? Então eu tentei ver e pra mim era talvez o Falcão que eles iam falar, o Fernandão, que saiu o D'Alessandro, né? Eles me mandam um índio sem pé nem cabeça. E agora ele quer falar sobre mais ídolos do Grêmio e ele puxou o Ronaldinho. O Ronaldinho, ele nunca foi e nunca será um ídolo do Grêmio. Ele foi um grande jogador que foi revelado pelo Grêmio. Uma coisa nada tem a ver com a outra. O Ronaldinho, ele não ganhou nada no Grêmio, tá? Ele sai do Grêmio muito mal, ele deixa o contrato dele acabar e ele vai de graça para o Paris Saint-Germain, né? Então o Grêmio não lucrou nada com o que poderia ter sido um dos maiores jogadores que foi revelado pelo clube. Ele não lucrou nada, ele sai muito mal do Grêmio, o Ronaldinho. Ele não ganha nada no Paris, vai pro Barcelona e ganha o mundo no Barcelona. Depois ele fica mal, né, porque ele joga bem 2 temporadas, depois não rende mais, vai pro Milan e volta pro Brasil. Quando ele volta pro Brasil, ele fica apalavrado que iria voltar pro Grêmio. E aí, com certeza, eles vão usar o episódio de que o Grêmio montou lá no Olímpico lá, as caixas de som para fazer a festa para receber o Ronaldinho. E o Ronaldinho faz uma escala no Rio de Janeiro e fecha contrato com o Flamengo. Então, ídolo nenhum faria um negócio desse de ficar palavrado pro clube e quando voltar pro país, fechar com outro, né? Isso não existe. Ainda assim, ele toma ataque lá
calote lá do Flamengo, o Flamengo não paga direitos de salários, né? Ele sai, vai para o Atlético Mineiro e aí ele consegue ganhar alguma coisa no Atlético Mineiro. Porque o Grêmio, naquela época, ele não tinha um time muito competitivo para ganhar alguma coisa. E aí o Ronaldinho, ele queria ganhar, né? E aí ele escolhe ir para um time que ele achou que talvez ele teria mais condições de ganhar. Não foi o que aconteceu no Flamengo na época, né? E aí ele foi conseguir se achar no Atlético Mineiro, né? Mas fica um negócio sobre ídolo aí. Não vou falar que o Suárez é ídolo, porque ele também foi um grande jogador que passou pelo Grêmio, mas não chega a esse patamar de ídolo o Suárez. Mas se tu pegar o Suárez, ele sim é um ídolo, né? Porque quando ele volta para América do Sul, ele joga primeiro no Atlético Nacional, né, que revelou ele lá no Nacional, né, no Nacional do Uruguai, né, que revelou ele, para depois vir pro Grêmio. E ele pega um Grêmio que era tava subindo da segunda divisão. Ele pega um time do Grêmio horrível e ainda assim ele entrega o Grêmio em segundo lugar do Brasileirão, sendo o líder em assistência e o terceiro na artilharia, né? Mesmo com o joelho machucado, o Grêmio só não é campeão daquela edição do Brasileirão porque ele teve que ficar parado ali um tempo ali na metade do ano para fazer o tratamento no joelho, que ele não estava conseguindo mais jogar. Um pouco também foi malandragem dele para o Grêmio soltar ele sem o rompimento do contrato, sem a multa rescisória, né, para ir para o Inter Miami. Mas fato é que ele joga muito no Grêmio e quase é campeão com o Grêmio. Se o Ronaldinho fosse todo esse jogador, ele ia bancar, voltar pro Grêmio e ser campeão no Grêmio. Ele preferiu achar um time melhor, mais fácil para ele ser campeão, e acabou achando depois, né, o Atlético Mineiro. Mas o Ronaldinho não é nem de longe assim ídolo do Grêmio, mas nada. Se a gente for pegar um outro ídolo pro Grêmio, né, como eu digo, o Grêmio ele é muito consistente ao longo dos anos, né? Então vão ter ídolos que não vão ter ganhado tanto quanto o Índio talvez ganhou naquele curto período, né? Mas a gente vai ter Darley, é um grande ídolo do Grêmio, Paulo Nunes, Jardel, né? A gente tem outros grandes nomes que fizeram parte daquele Grêmio campeão do Brasileirão, campeão da Libertadores também, né? Mas que não fizeram parte do Mundial, né? Mas que também são grandes nomes do clube, né? Mas Ronaldinho, pelo amor de Deus, a questão do Ronaldinho é um espantalho que os colorados usam para bater. Falar assim, o ídolo de vocês é o Ronaldinho. E aí eles falam, a gente ganhou do Ronaldinho no Mundial 2006. Isso daí é um espantalho que eles usam para bater como se fosse realmente o Ronaldinho um ídolo do Grêmio. Mas o Ronaldinho não é nem de longe ídolo do Grêmio, tá? E depois porque ele não voltou pro Grêmio. Ele conhece a aldeia, mas a questão né? aqui não é o Ronaldinho. Eu tô falando de Renato Portaluppi. Posso puxar outros ídolos. Os ídolos do Grêmio deixa que eu falo. Os ídolos do Inter tu cuida, pode ser? Pode ser. Isso, né? O cara fica inventando o ídolo pro Grêmio para ele poder bater, né? Não, temos que debater certo, né? Quem que é quem aqui, né? Então, beleza. Mas tenho até dúvida, porque o Índio não entra nem no top 5. Não, e a gente está discutindo Índio e Renato Portaluppi, não Renato Portaluppi Falcão. Eu vou te dizer o seguinte, Renato Portaluppi, o zagueiro Luciano, Renato Portaluppi, o zagueiro Luciano, reserva do Grêmio dos anos 90, tem mais título que muitos jogadores do Inter, por exemplo. Para tu ver, ele é maior que o Inter, talvez, em títulos de alguns jogadores. O zagueiro Luciano, reserva do Rivarola e do Adilson. O goleiro Murilo, que era reserva do Derlei, tem mais títulos que o D'Alessandro. Tem Gauchão, tem brasileiro, tem... Essa coisa do ídolo, tem muito disso, né? Eles puxaram o Índio porque eles são loucos. Os colorados eles vivem no mundo da lua, numa realidade paralela, né? Eles vivem em outra dimensão, os colorados. Então eles puxaram o Índio aí do nada. Mas muito do que é o título é quem é a cara daquele time e que representou o time para ganhar aquele título. Porque muitas vezes você vai ter jogadores que têm um título, mas que eles nem jogaram uma partida, eles não fizeram nada para ganhar aquele título. E ainda assim eles têm aquele título no nome. E aí você vai falar, esse jogador aqui, ele é melhor do que fulano porque ele tem título tal e fulano não tem título tal. Tá, ele tem título tal, mas nem jogou uma partida, né? Então qual foi a relevância dele para aquele título? Isso também é um negócio muito importante para se falar do ídolo, né? Qual é a relevância dele? Libertadores, então vamos longe. Então se tu quer comparar isso, o Orozco é maior que o Tcheco. Quem? O Orozco. Orozco. É maior que o Tcheco. Tu acha que o Orozco é ídolo do Inter? Tenho certeza, o Gleison. Ídolo do Inter? A galera tá viajando muito, indo para uns caminhos aqui que não existe, né? O fato é, o Inter não tem nenhum ídolo que seja maior que o Renato. E aí eles começam a desviar o foco do negócio para tentar gerar alguma polêmica, falar alguma coisa e sair do foco principal porque não tem para eles aqui, né? Não precisa ser ídolo. Ídolo do Inter, eu sabia que o Orozco é ídolo do Inter. Então mal de ídolo, Orozco. Tudo bom, meu rei? Tudo bem, meu velho? Como é que tá? Cara, falar de Renato... Teu pai, né?
Meu pai não. Teu Meu pai José Carlos. O Renato, vocês têm que agradecer pelo Inter. O Renato, ele é colorado. O Renato, até 10 anos, colorado doente. O tio dele contava que ele tinha foto com a camisa do Inter, chorando pelo Inter. Aí ele foi fazer uma peneira no Inter e não passou. De tão bom que ele é. Maior que o Cristiano Ronaldo. Foi fazer uma peneira nos anos 80 no Inter, se fosse nos anos 70. O Renato, ele é uma figura polêmica, né? Ele gosta de atenção, essa que é a realidade, ele chama atenção para ele, muitas vezes para tirar a responsabilidade e desviar o foco dos outros jogadores, ele criava polêmica e chamava para falar sobre ele e não falar dos outros jogadores, né? Isso daí aconteceu muito na época do Mundial 2017, quando ele falou que ele era maior que o Cristiano Ronaldo. Todo mundo sabe que o Renato, ele foi um grande jogador, mas que ele não é maior que o Cristiano Ronaldo. Isso daí não tem menor cabimento, qualquer um que tem mais que 80 de QI sabe disso. Então sabe que é uma grande brincadeira que o Renato fazia, né? E o Renato sempre fez muita brincadeira e você tem que saber entender o tom do humor do Renato para entender quando que ele está brincando ali, né? Mas isso daí também é uma coisa que ele está querendo trazer pro debate que não tem lógica também, né? 80 tudo bem, só craque, mas anos 80 e não passou. Aí, não passou, pegou toda essa raiva, essa mágoa e foi pro Grêmio. Olha, a história do... E ganhou tudo no Grêmio, né? E não ganhou no Inter. Se o Inter era tão bom assim, que desprezou o Renato, por que não contrataram o Renato e daí o Renato ia ganhar as coisas com eles? Porque eles não ganharam nada, né? De 79 para frente, eles não ganharam mais nada, né? Até chegar em 2006, ganharam uma Copa do Brasil, acho, ainda na década de 90, eu acho, né? Mas na década de 80 não ganharam absolutamente nada, né? A única Copa do Brasil deles, se não me engano, foi na década de 90. O Renato, ela é gigante, né? O Renato tem uma história na base do Grêmio, uma história como técnico e como jogador. Como jogador e técnico. É uma estátua. O Grêmio deu respeito a ele. Deu uma imensidão a Renato Portaluppi. Agora, eu estou focando só no Renato aqui. Posso te trazer outros ídolos que são gigantes no Grêmio, como falei, o Derlei, por exemplo, o Jardel, o Paulo Nunes. Mas só a figura do Renato, ela incomoda muito os colorados, porque Renato é maior que o Inter. Não, nunca vai ser. Renato o Renato em si talvez não seja maior do que o Inter. Aqui ele tá dando uma exagerada, né? Mas maior que os ídolos do Inter ele é, né? Tem que juntar, se tu fazer uma fusão do Fernandão com o Falcão e juntar os dois e fazer um super jogador ali, talvez ele seja mais ídolo do que o Renato. Como isso não é possível, então não vai ser, né? Você tem que agradecer ao Inter pelo Renato. Se o Renato é o que é, pelo Inter que não quis ele. Isso também é outra lógica argumentativa que não é lógica, na verdade, né? Um só é o que é por causa do outro, né? Isso, o Grêmio e o Inter, um é o que é por causa do outro, porque a rivalidade é isso, né? É um puxando o outro, né? Messi só é Messi por conta de Cristiano Ronaldo e vice-versa. E o Grêmio só é o Grêmio por conta do Inter e vice-versa, né? Um puxa o outro, né? Então isso aqui não tem lógica argumentativa nenhuma. Aí não quis ele, aí ele pegou toda essa maguinha e fez o que ele fez por vocês, né? Porque em lugar nenhum na Itália, onde ele foi jogar, quebrava a bola, chegava a bola, dava nele, pelo amor de Deus. Olha, eu te digo, Fernandão, D'Alessandro, Falcão, Índio, Figueroa, Claudio Miro, tantos e tantos e tantos. Vocês têm até o Ronaldinho Gaúcho, que nem voltou para vocês. Vocês adoram o Ronaldinho Gaúcho? O Colorado, ele adora esse espantalho do Ronaldinho Gaúcho, não sei o que tem, Chegou né? em vocês, torta direito. E aí, meu velho? E aí, meu querido? Tudo bem? Como é que tá? Ídolo ou dono da instituição Grêmio? Convidado a se retirar porque não aceitava nenhum tipo de intervenção da diretoria, comandava, dizia que sim e que não para tudo lá dentro. Convidado a se retirar mais uma vez. Ídolo ou dono do Grêmio? E aí? Te pergunto. Me pergunta, ídolo. Ídolo. Essa não faz sentido, né? O Renato realmente, num tempo que ele treinou o Grêmio, realmente o poder que foi dado a ele, justamente porque ele é um ídolo, foi talvez demais por parte da diretoria do Grêmio. Então o Renato, ele escolhia a dedo quem que ele ia contratar ou não, e isso eu não acho errado, é ele que está montando o time, é ele que tem que saber quem é melhor para ele contratar ou não, mas ele começou a extrapolar um pouco em algumas coisas realmente, e aí quando ele começou a extrapolar e o resultado não veio,
ele foi demitido, que é natural, né? Então, mais uma vez, não entendo onde o amigo quer chegar aí com a lógica argumentativa dele. Porque o Renato sempre quis o bem do Grêmio, o melhor do Grêmio, tanto fora e dentro de campo. Vocês sentiram isso com o D'Alessandro, que aliás, o D'Alessandro acabou de sair do Internacional pela porta dos fundos. Nunca, Assim como o Abel Braga saiu quando o Barcelos assumiu. E o próprio Abel Braga fala isso, saiu pela porta dos fundos. Depois o Barcelos teve que recorrer ao próprio Abel Braga. Tu quer falar sobre Abel Braga? Tu tá preparado para falar sobre Abel Braga? Podemos falar. Tu tá preparado? Podemos falar. Acompanhou essa semana, os 8 dias, os sensacionais 8 dias. Sensacionais. Foi muito bom. Foi muito bom. O Abel Braga realmente tem que ser ídolo dos caras, né? O ídolo que salvou eles do rebaixamento. Então, mais uma vez, os ídolos deles aí, né, não é em título, né? É pra tentar salvar eles do rebaixamento. Chamaram o homem pra treinar uma semana o time, né? Pra tentar botar o time nos eixos. Só deixa eu te falar uma perguntinha breve. Não é título. 16º no Campeonato Brasileiro, não é título. Sobre título e comemoração. Tu tatuou também o Abel na pele? Sobre Os caras tatuaram o Abel na pele. Sobre título e comemoração. Tu Tu comemorou mais a caixa de som ou o rebaixamento no final de semana do Inter? Caixa de som? Qual caixa de som tu tá falando? Caixa de som que ele tá falando é o que eu já tinha falado do Ronaldinho, né? Que botaram lá as caixas esperando o Ronaldinho chegar e o Ronaldinho ficou no Rio de Janeiro, né? Então os colorados, eles gostam muito de falar desse episódio esdrúxulo, né? Que nada tem a ver o Grêmio em si de culpa com isso, e sim do mau caratismo do Ronaldinho Gaúcho, né? Ronaldinho Gaúcho. Mas vocês estão falando do Ronaldinho Gaúcho. Estamos falando em ídolo. O cara não é Que não é ídolo, tá? ídolo. Caixa de som pra Ronaldinho receber um Gaúcho, ídolo. Caixa de som pra receber um ídolo. Pra mim, o Ronaldinho Gaúcho não é ídolo. Não é? Não é. Pra mim também não. Mas eles instalaram umas caixas de som esperando o nosso grandioso. Sim, isso é verdade. Não dá pra negar, isso é verdade. Os caras só falam... E uma coisa, nada tem a ver quem é o maior ídolo do Inter, né? Qual ídolo é do Grêmio? O tema é: o Grêmio tem ídolos maiores que o Inter, e os caras estão falando da caixa de som do Ronaldinho. Tipo, nada tem a ver com o tema, né? Tu vê como eles não têm argumentos suficiente para bater de frente com o tema do assunto, e aí eles começam a viajar, a inventar história, né? Ronaldinho Gaúcho aqui, cara. E aí, tudo bem? Cara, já falaram muito sobre aqui o Chora-Lupe aqui, e eu tenho um adendo aqui. O Chora-Lupe, porque ele chora pra caralho. Pô, o cara, ele perde o Grenal, pega o avião pra ir pro Rio pra não dar entrevista, porque o time dele tomou um rodeão. E mais do que isso, eu nunca vi eu não tenho um ídolo. Lembrando mais uma vez que ele ficou 11 Grenais invictos, né? Do Inter, que diz que ama o Flamengo. Meu coração é do Flamengo, eu amo o Flamengo. Eu não tenho um ídolo do Inter, ídolo, as ganha, sabe? Que pega. Olha que tu tá usando a camiseta dele. Eu sou gremista. O Fernandão, no final da carreira, disse que amava mais o Goiás do que o Inter. Pode pegar aí. Pode pegar a entrevista. Carece de fontes. Pode pegar. O Fernandão. O Fernandão, ele é um ídolo no Inter, mas ele não é da base do Inter, né? Eu acredito que realmente ele tenha surgido no Goiás. Posso estar enganado, chegou a jogar no São Paulo também, o Fernandão, né? Durante um bom tempo. E o auge dele realmente foi no Inter, e ele teve essa identificação muito com a torcida do Inter, e é um ídolo do Inter, né? Mas aí dizer que é maior que o Renato, mais uma vez, não dá, né? Agora, então tá. Trouxe o Fernandão pro assunto. Lá, tá com a camisa dele aí, respeito demais o Fernandão, gostava muito dele. Que bom que alguns gremistas respeitam o Fernandão, coisa linda isso. Porque o Fernandão, cara, ele passa do status de ídolo. Ele é uma coisa muito maior que ídolo, é uma coisa muito maior. O Fernandão é um cara irretocável na personalidade dele. Isso representa muito para a torcida, isso representa muito para a instituição Inter. Concordo. O Renato, muito da idolatria dele para grande parte da torcida de vocês é a fanfarra. Não é o futebol, não é título, o Renato, ele não é só o título, ele é a figura e a imagem, né? Então, também, porém, como ele fala que não é título, como a gente já discutiu aqui, os títulos do Renato são maiores do que de qualquer outro jogador do Inter. Então, mais uma vez, não tem, né, uma lógica argumentativa que faz sentido aqui, né? Eles rodeiam e não conseguem, né? Eles tentam espremer alguma coisa, mas não sai, né?
é uma personalidade duvidosa que ele vai lá e pro Grêmio ele fala uma coisa, no Flamengo ele fala outra, no Botafogo ele foi corrido, então não falou muita coisa, no Fluminense ele fala outra porque faz o gol de barriga. Pra então, tu ver o tamanho do Renato. O Renato é um cara gigante no futebol brasileiro. Né? O Renato tem uma história muito grande. Ele é o ídolo máximo do Grêmio, mas tem história no futebol brasileiro. Então tem que ser respeitado. Ele foi campeão no Flamengo, foi campeão no Fluminense. Né? Foi. Então, só não é maior que os ídolos do Inter. Mas tá tudo certo, ele pode ser gigante. Não? Vai falar o quê, né? Enfim. Renato Portaluppi fez os gols do Mundial do Grêmio. Renato ganhou Libertadores como treinador. Mundial com... Presta atenção que tu vai falar que a FIFA deu F5 aí. Tu vai me dizer que não valeu. A FIFA vai botar publicidade no meio dos jogos da Copa do Mundo que ela quer dinheiro. Então ela fez isso por dinheiro. Não, a FIFA e qualquer um que tenha mais de 80 de QI consegue entender como que funcionam as coisas. Primeiro de tudo, a FIFA ela não deve ser usada como base para as coisas, né? Porque a FIFA ela inventa coisa, né? Então, se a gente pegar o Mundial de 2000 ali, foi um Mundial bem controverso, né? Porque ela estava inventando, testando alguma coisa ali. E a FIFA, recentemente, nesse último Intercontinental, porque o amigo ali talvez ele não saiba, mas o Mundial agora de final de ano voltou a ser Intercontinental. O Mundial que a FIFA diz que é Mundial mesmo é aquele na metade do ano. Se ele fala que o Mundial deles é Mundial e o do Grêmio não é, então o único campeão mundial de verdade é o Chelsea, né? Que foi o único que ganhou a Copa do Mundo de clubes, né? Os outros, o formato era tudo muito parecido. Qual que era a diferença do formato deles para o formato do Grêmio? O formato deles levava em consideração também o campeão da África, o campeão da Ásia, né? Levava mais times em consideração. Por quê? Porque o futebol moderno ele evoluiu, né? E o futebol africano melhorou, o futebol asiático melhorou, até mesmo o futebol do Oriente Médio ultimamente está muito forte, o futebol da América do Norte agora também está muito forte, né? Então o futebol em si melhorou e é necessário você botar mais times para disputar. Na época, na década de 80, os únicos times fortes de verdade que existiam no mundo era justamente a Europa e a América do Sul. Inclusive, batia uma carreira muito grande a Europa e a América do Sul, né? Hoje em dia, o nível do futebol na América do Sul caiu muito, não porque o nível do futebol moderno caiu, mas porque os jogadores bons da América do Sul vão muito cedo justamente para a Europa. Se a gente for pegar no Brasil aqui, Estevão, quando fez 18, saiu fora, Hendrick, quando fez 18, saiu fora, Vinícius Júnior, quando fez 18, saiu fora. Então todos os grandes nomes do futebol hoje, eles vão direto para a Europa, né? E aí o nível do futebol brasileiro acaba caindo. Antigamente não, né? Os jogadores eles demoravam muito mais para sair para a Europa na década de 90, na década de 2000. E na década de 80 muitas vezes nem iam para a Europa, eles continuavam no Brasil, né? Poucos jogadores realmente jogaram na Europa naquela época. Então o nível do futebol na América do Sul era muito mais forte. Então o Grêmio representava ser o campeão da América do Sul, representava realmente ser alguma coisa muito mais forte, né? E o campeão da Europa não era tudo aquilo. Então quando eles se enfrentavam era realmente para saber quem era o melhor time do mundo, né? Hoje em dia a gente sabe que os times europeus são muito mais ricos e tem muitos jogadores melhores, né? E ainda assim se faz esse formato porque talvez um time possa tentar conseguir fazer o crime num jogo único ali e ganhar nos pênaltis, a não ser que seja o Flamengo, né? E R4 e tal. Então a gente sabe o que estava escrito lá nas plaquinhas de publicidade no jogo 83, Grêmio Hamburgo. Toyota European South American Cup. Então, o que mais estava? Toyota, eles gostam de usar o nome da Toyota porque a Toyota era quem patrocinava o evento, né? Falar que o Intercontinental não era mundial porque estava escrito Toyota no meio é a mesma coisa que desvalorizar os títulos hoje da América do Sul porque está escrito Betano, porque está escrito Brasileirão Açaí, porque está escrito alguma outra coisa, né? Copa Libertadores Santander, né? Porque tem um título, alguma instituição que patrocina aquele campeonato, né? Isso é ridículo, eles têm que tentar pequenar o Grêmio para eles poder crescer, porque eles não têm tamanho suficiente, né? Mas não tem lógica argumentativa nenhuma, né? FIFA, pode procurar FIFA, e a FIFA acabou de admitir que aquele torneio é campeão mundial.